Noite, seguidores do IFMA Campo Santinês, bem-vindos a mais um encontro, né? Que legal, Continuar então a mais nossa uma vez. conversa, né? Vamos lá. Vamos Então, lá. abre espaço para fazer um pouco do resumo do que a gente discutiu na live passada. Isso. Vamos fazer um resumo do que a gente falou, um resumo bem rápido, tá? Quem quiser ter mais detalhes acerca do que eu vou falar bem rapidinho, resumidamente, das linhas gerais da nossa live anterior, é só ir lá no IGTV, a live está completa lá, né, pessoal? Então, bem, o meu convite para vocês na live passada foi para que a gente falasse de direito, mas que falasse do direito a partir de uma visão crítica. A gente não ia aqui falar de leis, ler leis ou explicar o que é a ciência jurídica. A gente não vai se deter a essas minúcias. A gente vai falar principalmente de uma noção do direito que ele promete muito para a gente, que é a noção de justiça. E, logicamente, em uma das suas vertentes, o direito, ele teoricamente, ele nos faria sentir uma sensação de justiça, uma sensação de que a gente, de fato, tem aqueles direitos todos que estão na lei. Vocês já devem ter ouvido falar da nossa lei maior, foi também muito falada na live passada, que é a nossa Constituição, a Constituição que está vigente desde o ano de 88. Então, para a gente, essa sensação de direito, a sensação de justiça, ela importa muito mais. Até porque, como eu também disse para vocês, a gente falou que a linguagem do direito é uma linguagem muito difícil de se compreender. E que eu disse para vocês a minha opinião sobre isso, a minha opinião sincera sobre isso, é que é de muita crueldade, tendo em vista que nós somos meio que deixados de lado quando é para interpretar o que está dizendo a lei, que tem uma linguagem difícil, complicada, praticamente inacessível. Principalmente no Brasil, cujos índices de analfabetismo, não só o analfabetismo mesmo, as pessoas que não conseguem decodificar quaisquer signos, mas também o analfabetismo funcional, aquele que você até escreve ou lê ou alguma coisa, mas você não consegue compreender um texto, você não consegue fazer uma interpretação de texto. É assim que é a nossa realidade. Então, é muito mais cruel o fato de você ser obrigado a saber das leis, porque você não pode alegar o desconhecimento da lei, e também o fato de que você só vai saber dos seus direitos se você ler a lei. Até joguei aqui uma enquete, né, de quem já leu uma lei, quem leu, por exemplo, a lei do auxílio emergencial que saiu, que deveria ser pago, que deve ser pago pelo governo federal nesses tempos de pandemia. Na continuação, a gente a gente fez um resumão de história, justamente para situar numa linha de tempo, desde quando a primeira Constituição aconteceu, que foi lá na Inglaterra, no século XVIII, quando um rei, que na época era uma monarquia, foi chamado a assinar uma carta prometendo que ele não ia invadir os direitos das pessoas que moravam naquele lugar, que estavam naquele reino. Ou seja, estabeleceu-se a partir dali uma limitação ao poder do Estado. O Estado ele não poderia mais tomar as decisões de uma hora para outra, deu na telha do rei, ele vai lá, baixa um decreto e todo mundo tem que fazer imediatamente, sem explicar o porquê, sem explicar por que ele estaria cobrando aquele imposto, e assim foi feito. Então, isso deu uma segurança para quem? Para as pessoas que estavam nesse reino, de lá estarem sabendo que para que acontecesse, para o que o rei fosse tomar de decisão, ele teria que tomar com base naquela Constituição, como se essa Constituição fosse a lei maior, a lei que iria delimitar esse poder estatal. E aí fomos seguindo na linha do tempo, até que chegamos em partes bem interessantes, em especial na Revolução Francesa, em que a burguesia da época
foi guindada, né, a uma classe que soube impor os seus direitos. E dentre esses direitos estavam ideais de liberdade, de fraternidade, de igualdade, os quais a gente sabe que, num primeiro momento, serviram para tirar aquela monarquia absolutista do poder e a fazer com que eles fossem com que eles tivessem mais direitos ainda, a burguesia de exercer, de ter confortavelmente a sua atividade comercial. Seguimos mais adiante, chegamos na Revolução Industrial. A Revolução Industrial que vai trazer para a gente um quadro de entrada no mercado de trabalho de mulheres e até mesmo de crianças. E essas pessoas, então, de forma completamente atabalhoada, foram chamadas a vender as suas horas, a vender não só as suas horas, mas as suas vidas para aquele novo sistema que se iniciava, e a gente vai ter, então, os conceitos aí de mais-valia, os conceitos de lucro, o conceito de capital industrial, e o mundo nunca mais foi o mesmo, né? O mundo nunca mais foi o mesmo, e desde então a gente tem percebido esse Estado como um Estado que vai cada vez mais se aliando à linguagem do capital, e vários teóricos já tentaram entender se é o Estado que se alia ao capital, se é o capital que se alia ao Estado. O que a gente sabe é que essa junção não tem nos feito bem, não tem nos feito nada bem. E aí a gente chega no ponto que a gente queria chegar, que é a distinção entre o que seja direito formal e direito material. Quando nós temos lá os direitos na Constituição, direito à dignidade, direito à igualdade, direito ao respeito à inviolabilidade de domicílio, que foi o exemplo que eu dei no dia. Igualdade, por exemplo, entre gêneros, né? E a gente vê que a gente tem tudo muito bem colocado no papel, mas a gente não sente isso no nosso dia a dia. Nós não nos sentimos contemplados. Muitas vezes a gente precisa recorrer ao Estado juiz para que o Estado juiz reconheça os nossos direitos. E ainda assim, a gente às vezes não consegue vê-los satisfeitos. Essa sensação de injustiça está justamente nessa divisão de o que seja direito material, que é o direito que você de fato vê reconhecido, e o direito formal, que é aquele que apenas está no papel. No Brasil, o que a gente percebe muito claramente é que algumas pessoas, principalmente aquelas que se encontram em uma determinada faixa da população, as pessoas brancas, as pessoas cisgênero, as pessoas com um bom poder aquisitivo, as pessoas que são donas do capital e donas dos meios de produção, essas sim, elas conseguem alcançar o direito material. Mas as demais pessoas são apenas peças nesses tabuleiros, que servem muito mesmo para alimentar essa máquina a favor do capital. Essa foi um resumão. Ações do Estado no desenvolvimento dessas políticas sociais, né? Sobretudo nesse momento de pandemia, que afetou a área da saúde, a economia e a educação. Então, gostaria que a senhora abordasse um pouco essa questão da ação do Estado nessas políticas sociais. Pois bem, a gente tem que partir desse pressuposto do qual eu falei nesse primeiro momento, né? E na primeira live e agora nesse resumão. Eu falei, inclusive, do filósofo Michel Foucault. Foucault, ele analisou essa junção de Estado com o poder econômico, tanto no livro que eu falei para vocês, A Microfísica do Poder, como também no Vigiar e Punir, né? Microfísica do Poder, me referi a ele na live anterior. E agora, eu digo para vocês que ele foi muito feliz nesse livro, no Vigiar e Punir, recomendo. No Vigiar e Punir, ele vai afirmar que na sociedade em que a gente vive, só se considera útil o indivíduo que está produzindo, tá?
O avanço do capitalismo, em especial a partir do final dos anos 80, quando quando ele começa a se apoiar sobre a sua faceta mais radical, que é o neoliberalismo. Aqui em casa a gente chama o neoliberalismo de necroliberalismo. A gente dá esse apelido carinhoso. E para o capitalismo é capitalismo. Eu, inclusive, falo para as crianças que elas podem falar, não tem problema não. E o necroliberalismo, o neoliberalismo, ele foi criando formas de viver e de morrer. Então, ele faz com que ele te dá uma sensação de deixar você viver e de fazer você morrer. É uma espécie de necropolítica. Esse alinhamento, essa aliança entre Estado e poder econômico, principalmente pelo seu viés neoliberal, ele vai fazer com que você seja essa peça do tabuleiro que eu estava falando agora, e quando você para de produzir, que você não é mais útil ao sistema, você se torna uma despesa, você se torna um peso. Se você é do grupo de risco, você pode morrer, você é descartável. Essa é a sensação que nós temos. Então, a gente pode ver como exemplo, já que a gente está falando de políticas de Estado, vamos fazer assim uma volta no tempo, né? Vamos pegar as últimas reformas que foram objeto de aprovação pelo Congresso e que já estão em vigência. Vamos pegar, por exemplo, a reforma da Previdência. Uma reforma da Previdência que até o ciclo passado, a reforma passada, as pessoas ainda tinham... As pessoas que não tinham mais condição de trabalhar, que não tinham como ter um arrimo de família, que estão dentro da classe dos deficientes físicos, que não têm como estar no mercado de trabalho, são as pessoas que eu chamo pobre de marré. Elas não têm como sobreviver. Elas tinham direito a uma renda mensal vitalícia. A gente teve um projeto de reforma da Previdência que ia acabar com a renda mensal vitalícia. O modelo utilizado pelo Brasil foi um modelo muito similar ao Chile, onde atualmente nós temos altas taxas de suicídio da terceira idade. Então, por aí a gente começa fazendo uma volta no tempo, uma viagem no túnel do tempo, para verificar o quão o Estado está preocupado com as políticas públicas sociais e inclusivas. Reforma trabalhista também, né? E essas são as mais recentes que eu me recordo agora, mas se nós formos ver também a questão do auxílio emergencial, o auxílio emergencial que está sendo pago, né? Pago depois de muita discussão e de muita pressão, a gente percebe que esse alinhamento do Estado com o capital não vem salvar só as pessoas que estão na economia informal, que estão desempregadas, exatamente, que não tem condição de se manter. A gente não tem somente esse tipo de ajuda. O auxílio emergencial, ele está ajudando as empresas, ele está ajudando o capital. Ele está subvencionando os salários da iniciativa privada. Eu tenho uma amiga que é professora numa instituição de ensino particular em São Luís. Ela teve um salário reduzido por conta da redução de 25%, que a gente soube que foi publicada há pouco tempo. E o governo, o Estado brasileiro, ele subvencionou uma parte do salário dela. Então, percebam, pessoal, esse alinhamento é um alinhamento que é muito necropolítico. É muito necropolítica, porque quando você vê, você percebe que é claro a questão da eliminação social, da eliminação daqueles que são mais fracos, de um claro darwinismo social. A gente falou do darwinismo social da vez passada, que vem justamente aplicar às pessoas as características da teoria da evolução de Darwin. E que o que vale, o que fica, são os mais fortes. São aqueles que conseguem sobreviver. Não é? E a gente vê também quando o cidadão recorre à saúde.
Porque o que a gente percebe, os hospitais não estão preparados, né, para esse atendimento, para dessas pessoas que são mais vulneráveis. E elas estão morrendo, esperando uma vaga na UTI, esperando o atendimento para o medicamento. Né? Então, na economia, a gente está passando por esse processo, né, dessa falta de cobertura dos direitos, e na saúde está pior ainda, né, Ângela? Sim, pois é. A gente, inclusive, falou disso na live passada, quando a gente falou sobre ideologia. Vou fazer só um rápido apanhado da ideologia, a questão das convicções, esse conceito subjetivo de ideologia, que é um conceito do senso comum, que é justamente as convicções do indivíduo, aquilo que lhe norteia os passos, como ele vem influenciado tanto pelo meio em que ele está, e pelo seu aprendizado técnico e formal, né, educacional formal, mas a gente sabe que a ideologia, pelo viés da sociologia, ela vai justamente manipular, vai de alguma forma fazer com que você creia que nessa briga de Estado e capital, você tem que correr do Estado para ir para o capital. Você tem que sair do que é público, porque o que é público não presta, porque o que é público não é bom, o que é público vai te matar e o que é privado vai te salvar. Demos o exemplo do plano de saúde, que uma pessoa que hoje não tem plano de saúde não é considerada nem uma pessoa digna, porque ela vai estar fadada a morrer nos serviços públicos de saúde. Essa demonização é uma ideologia que ela serve ao capital, ela serve a essas pessoas que são donas dos meios de produção, a gente sabe disso claramente. A demonização da educação pública, a demonização da saúde. Mas olha que interessante, Elícia. Olha que interessante. Em tempos de pandemia, nós aqui em São Luís, eu não sei se vocês conhecem, nós temos aqui 2 grandes hospitais, que eu não vou dizer o nome para não fazer propaganda, porque, sinceramente. Mas esses 2 grandes hospitais privados, soltaram notas, dizendo para as pessoas não irem para a rua. Não vão para a rua, fiquem em casa se você puder, porque nós estamos com a capacidade aqui máxima, não tem mais como atender. Ou seja, quem sobra para atender? O Estado. O Estado tem que ter. O Estado ele tem que se virar. O governador tem que se virar para colocar mais leitos, para implantar mais leitos, para surgirem mais vagas de TI, surgirem mais vagas de enfermaria. E a gente vê que o próprio capital, os hospitais privados, eles dão um jeito de dizer para você que ali não tem mais como, mas se você, eles não querem ficar mal na vida. Se você for para lá, não vai dar muito certo. Quer dizer, ele já vai te jogando, ou seja, enquanto dá, mas quando a porca aperta o rabo, eles realmente correm para o Estado e, inclusive, aquecem, reafirmam as medidas que o Estado, com a sua potestade e com o mínimo possível, e com o máximo que ele pode fazer de capacidade tributária, de capacidade de alocação de pessoas, ele faz. Enfim, a gente percebe que o Estado, ele de fato, ele é necessário. Ele é necessário, mas ele é autofágico. Vamos olhar, por exemplo, a questão da demonização dos serviços públicos, a demonização do servidor público. Aquela ideia de que o servidor público é uma pessoa preguiçosa, é uma pessoa que não cumpre suas obrigações, é uma pessoa que faz do jeito que dá. E quando a gente vê, por exemplo, no lado da educação, o IFMA, nesse momento de pandemia, foi chamado a unir forças, assim, com as outras universidades, com outros institutos federais, na produção de diversos insumos e diversas soluções tecnológicas para o combate ao coronavírus. Então, as instituições públicas de educação, tão desvalorizadas e tão achincalhadas, com seus servidores totalmente massacrados pelo sistema,
sem direito a nenhum tipo de aumento de salário, sem direito a nenhum tipo de aumento de prestígio, porque somos desprestigiados. Nós somos classificados como pessoas que são malandras, que são vagabundas, que fazem balbúrdia, os nossos alunos fazem balbúrdia. Então, o que a gente vê é que essas pessoas estão completamente desinformadas, que eu acho que não é isso, ou então que elas estão a serviço de uma força poderosíssima, que está querendo justamente com que os nossos serviços sejam ridicularizados, que o nosso público se esvazie, e que a gente não tenha o que fazer mais no futuro, todos eles fugindo para essa lógica ridícula de privatização a todo custo, de tudo aquilo que é serviço social, de tudo aquilo que é política pública de inclusão, política pública que vai realmente agregar as pessoas em torno de um conhecimento para que elas possam entender aquilo que passa na realidade delas e que elas possam, de fato, agir conforme o que prega a Constituição, agir e se sentir sujeitos de direito. Porque não adianta você só agir e não ter nenhuma resposta. Você, de fato, precisa se sentir um sujeito de direito e ter esses direitos materialmente assegurados. Você não pode ter o pé na porta depois que o sol se põe, mesmo que você seja negro, favelado, que você seja uma criança, né, que a gente sabe que as violências vêm, inclusive, com relação aos corpos das crianças. Falamos do menino João Pedro naquela ocasião, que, se vocês forem perceber, não se passou nem uma semana, estava completando uma semana, ou uma semana e um dia, né, tinha acontecido no dia anterior. As pessoas já esqueceram, as pessoas não falam mais, já passou, que mundo é esse? Né? Então, é isso. Aí você falava, será que eu respondi a sua pergunta? Eu começo a devagar. Será que eu respondi a sua pergunta? Respondi? A gente falou da ação do Estado nesse desenvolvimento das políticas públicas. Pessoal, eu posso falar mais uma coisinha? Porque eu prometi dividir o título da live em duas falas. Eu falei do direito, agora eu queria falar da crise. Porque a gente falou, o tema da nossa live é direito em tempos de crise, né? E eu quero muito fazer uma reflexão com vocês a respeito do que é essa crise. Que crise é essa? Que crise? De qual crise nós estamos falando? É da pandemia? Eu esqueci de perguntar para o professor Aristóteles, quando ele me propôs esse título, se de fato a gente estava falando da crise da pandemia. Porque, na verdade, ao meu ver, nós estamos apenas tendo uma crise dentro de outra crise. O mundo ele já está em crise há muito tempo. Podemos citar, por exemplo, as crises humanitárias. Crises humanitárias no Oriente Médio, no Iraque, na Síria, no Zimbábue, no Sudão, na Somália, no Congo, no Paquistão, Mianmar. A crise nas periferias brasileiras, pessoas que não têm direito a saneamento básico, que não podem nem lavar as mãos, que não podem nem se proteger nesse tempo de pandemia. Eu gosto muito da fala do professor Boaventura, professor Boaventura Santos. Eu já falei dele da vez passada, no livro A Cruel Pedagogia do Vírus, né? Inclusive passei o PDF aí para o pessoal de Santa Inês. A gente vai ver que essa crise, na verdade, ela vem descortinar realidades muito mais cruéis que estavam, de certa forma, escamoteadas, escondidas e até naturalizadas por um apagamento, um sistema muito cruel de apagamento. Então, depois que a gente ficou em casa, a gente foi ver que, de fato, existe machismo, porque, afinal de contas, a maioria das atividades que estão sendo feitas hoje no lar é das mulheres. A gente está vendo que as mulheres tomaram de volta para si toda aquela carga pesada de trabalho, além de fazer o trabalho remoto, quem está fazendo trabalho remoto, além de fazer o trabalho, além de sair para trabalhar, porque o que eu mais vejo, gente, quando eu preciso sair, ir ao supermercado, qualquer coisa, são várias diaristas nas ruas, várias. Inclusive, teve um governador que teve a audácia
de dizer que as atividades de diarista e de babá eram atividades essenciais. Eram essenciais porque as pessoas que iam trabalhar, os médicos não podiam deixar os seus filhos sozinhos, então eles tinham que ter as diaristas. As pessoas chegam a esse desplante de se expor, de expor as pessoas, de expor seus filhos em prol de um interesse que eles acreditam que é válido, né? Então, tudo bem. Seguindo aí aquela ideologia do capital, dos donos dos meios de produções que nos fazem ter essa ideia de que nós somos essenciais, mas somos essenciais até quando podemos produzir. Se você já chega nos 50 anos e você já não está produzindo muito, você já pode se considerar desempregado, meu amigo, porque você não tem mais vez nesse mercado. Enfim, então, além da questão das mulheres, a questão das pessoas que são da minoria dos grupos LGBTQI+, que tiveram que estar em casa, tiveram que conviver com pessoas com as quais elas nem conviviam tanto, porque o tempo não deixava aquela coincidência acontecer, no contexto doméstico, no contexto do lar. Mas muitas pessoas que foram expulsas de casa por serem homossexuais, por serem transexuais, e os pais ou pessoas que convivem com elas ali, não conseguirem suportar a ideia de ter que ficar confinados num ambiente, numa casa, com essas pessoas as quais eles tentavam invisibilizar, tentavam esquecer que existiam, e vários casos de violência contra idosos, contra crianças, contra mulheres, que eu já falei. Só no Brasil, a taxa aumentou em 50% da violência doméstica. 50%. Isso sem falar nos outros dados. Esses dados são dados do site das Nações Humanas. Tá, pessoal? São dados de pesquisas, não são achismos. Tá? Somos uma instituição de ciência. Enfim, pessoal, o que a gente sabe, e que eu acho que além dessas coisas que acontecem na sociedade, que é a pior das crises, é a crise ambiental. A gente está vivendo, como diz o Ailton Krenak, a era do antropoceno. A era, na divisão da história, a era do antropoceno. O antropoceno é o homem se colocando como centro de tudo, e esquecendo que ele faz parte dessa simbiose com o meio ambiente e com o planeta. Isso. Se não souber lidar com isso, né? Com esse planeta, vai faltar. Olha, exatamente. Essa divisão, esse racha que houve entre o homem achar que ele era o senhor de todas as coisas, faz com que o nosso planeta, que já está cansado, e isso a gente acompanha, eu falei para vocês na live passada, que esse aumento na depedração, na destruição, no sangramento da Terra ocorreu justamente no final dos anos 80, quando esse necroliberalismo, mais conhecido como neoliberalismo, se aliou a essa necropolítica, fazendo com que mais e mais florestas fossem devastadas, mais e mais ecossistemas fossem destruídos, mais e mais... indústrias explodissem sua produção, né? Emitindo gás. Com certeza. E aí a gente vai ver um acirramento ao consumo. Eu não estou aqui protegendo qualquer tipo de governo. Eu, como advogada pública, eu não protejo governos, eu não defendo governos. O papel da Advocacia Geral da União é defender políticas de Estado. E o Estado brasileiro, que é composto por que tem como arcabouço legislativo, dentre eles a Constituição, uma diversa gama de legislações ambientais moderníssimas, ele prega que a gente, de fato, não deveria agir como a gente vem agindo. E o que a gente tem feito nessa aliança entre capital e Estado, a gente está vendo cada vez mais um acirramento, um recrudescimento dessa tomada de ecossistemas, de biomas, de locos, de lugares, de uma forma mais e mais contundente e acirrada. E aí, com relação a isso,
a gente percebe que o capital ele tem uma facilidade muito grande de se modificar, de se espalhar e de nos fazer parte desse processo como se fosse muito natural. Eu trago para vocês aqui o conceito, por exemplo, de uma coisa que a gente compra com muita facilidade e rapidamente ela estraga. É o caso do celular, né? O celular, ele tem o que a gente chama de obsolescência programada. Obsolescência programada quer dizer que você compra um celular hoje, daqui a pouco, com as atualizações, com toda essa sistemática que vai fazer com que esse celular se torne obsoleto bem rápido, você precisa trocar por outro. E é mais plástico, e é mais bateria, e é mais dinheiro que você vai gastar. Ué, mas é o dinheiro? Não, não é o dinheiro, é o seu trabalho. É toda a sua vida. Lembrem-se disso. A ideia da questão do trabalho, do capital, é justamente sequestrar a sua subjetividade. Então, a forma como nós consumimos e o que nós consumimos e como a gente se dedica a esse consumo nos leva a toda uma escravidão que você não vai ter mais tempo para fazer, por exemplo, aquilo que você gosta. E você acha que você está inserido no mundo com relação, fazendo exatamente aquilo que o capital faz. É tão engraçado isso, se vocês pararem para reparar, eu parei outro dia para reparar, quando a gente entra na internet agora, que a gente vai acessar o YouTube, por exemplo, qualquer entrada de vídeo é do iFood. Já notaram? Qualquer entrada de vídeo é o iFood, aquele anúnciozinho bem rápido do iFood. Por quê? Porque as pessoas estão pedindo. As pessoas estão pedindo. Se vocês forem olhar os anúncios de roupa, as lojas agora estão anunciando mais aquelas roupas confortáveis de ficar em casa. Se vocês abrem a página, por exemplo, de uma C&A, eles estão mostrando pantufa, roupa de ficar em casa, né? Então, a gente vê que ele se movimenta de uma forma a te fazer entender que você tem que consumir aquilo. E por quê? Porque você está em casa. Então, vamos vender coisas para as pessoas ficarem em casa, né? Então, gente... Ângela, eu tenho uma pergunta aqui do seguidor, eu acho interessante. Ela pergunta, né? Detalhar como o projeto neoliberal perpetua no corpo social sua ideologia e como nós, servidores públicos, podemos enfrentar o alcance diante dessa crise do Covid. Pois bem, eu ia deixar até essa questão das sugestões de como a gente pode, até porque é uma live muito pesada, né? A gente trata de coisas assim muito pesadas. E assim, eu quero deixar para vocês pelo menos uma sensação de que a gente pode fazer alguma coisa, como o Krenak fala, ideias para adiar o fim do mundo, porque o fim do mundo, se nós continuarmos levando essa vida que eu estou falando aqui agora, de consumir na velocidade que estamos consumindo, de acreditar e de entender esse projeto neoliberal dentro do nosso Estado, porque, afinal de contas, o Estado, nós percebemos que ele é necessário. O SUS foi necessário, as universidades estão sendo necessárias, foi e está sendo, né? O SUS foi e está sendo necessário, as universidades e institutos federais estão sendo necessários e muito úteis nesse momento. Então, o Estado, ele é necessário. O que não é necessário, o que não é legal, é justamente essa ligação do Estado com esse tipo de projeto neoliberal, de sistema capitalista selvagem, que diz para você que o que é social e o que é política pública que vai incluir não presta. Então, o que a gente pode fazer? Uma excelente pergunta. A gente não vai acabar com o Estado. A gente entende que o Estado é bom. A gente tem que valorizar essa política pública social. E eu fico me perguntando a respeito de como fazer isso. A gente sabe que a realidade ela é muito subjetiva. A gente olha o mundo através da janela dos nossos olhos e tudo que a gente aprende, tudo que a gente vai vivendo de teoria, todas as teorias que a gente aprende nas escolas, elas servem como filtro para aquilo que a gente vê e como é que a gente vai ler aquilo. Eu vou dar um exemplo de duas vivências para vocês.
Eu tenho o meu colega de trabalho, cujo filho estuda, eu não sei se vocês conhecem, mas aqui tem um bairro que é um bairro muito bom, um bairro considerado nobre, chamado Renascença. E ali concentram-se as escolas e os locais de moradia das pessoas daquele bairro, né? Então, geralmente, quem mora no Renascença, ele mora na Lagoa, que é bem pertinho, o filho estuda bem pertinho do lado, né? Aí vocês imaginam, uma criança como ela, que tem que estar na escola às 7h10 da manhã, ela acorda às 6h30 da manhã, tá? Ela já encontra o seu uniforme, a sua farda, pronta, lavada, passada em cima da cama para ela vestir. Ela toma o seu banho, toma o seu café que já está pronto, colocado em cima da mesa, só para ela consumir. Ela tem o pai ou a mãe ali à sua disposição para levar de carro para uma escola que fica na quadra ao lado da casa dela. Mesmo ela sendo uma criança que poderia ir a pé, ela não vai porque ela acredita que esse trajeto de 2 quadras é um trajeto que pode oferecer riscos a ela, porque ela vai ter que entrar em contato com a população que ele acredita que vai tirar o patrimônio dele. Vocês acham... Aí eu vou dar o segundo exemplo para poder fazer essa pergunta. Meu filho estuda no IFMA. Ele estuda no IFMA, Centro Histórico. Ele faz um curso de artes visuais. Ele tem vários colegas. Uma das colegas dele mora na cidade operária. O IFMA Centro Histórico fica lá no centro de São Luís, para eu situar os colegas, os amigos de Santa Inês. E a cidade operária é um dos bairros periféricos mais distantes de São Luís. Essa menina ela tem que estar no mesmo 7h10 da manhã no Centro Histórico. Tá? No Centro Histórico, no IFMA Centro Histórico. Ela tem que acordar às 4 da manhã. Às 4 da manhã. Ela acorda às 4 da manhã. Ela tem que ter deixado o seu uniforme pronto da véspera, porque quem é responsável pelo uniforme dela é ela. Porque a mãe trabalha fora, ela tem que se virar. Ela tem que preparar o café dela. Ela tem que deixar o café da avó dela pronto. Servir a avó dela. Aí ela tem que ir para a parada de ônibus, porque exatamente às 6 da manhã o ônibus dela passa. Se ela perder esse ônibus, ela pode chegar atrasada. No caminho para a parada, ela enfrenta uma longa distância, numa hora praticamente escura, num lugar como o Brasil, que a gente sabe que o assédio sexual é um problema estrutural. Então, o fato de essa menina estar na rua às 6 horas da manhã já é um risco iminente, já é um risco que existe, já é consabido isso. E ela pega seu ônibus, desce lá na Integração, no terminal da Integração, e tem que subir até o IFMA Centro Histórico, que fica na parte alta da cidade, atravessando mais de 2 quadras, ruas desertas. Também ali, no caso, estando exposta a quaisquer perigos, que a gente sabe que também são inerentes a essas ruas do centro de São Luís. Aí eu pergunto, vejam essas 2 realidades. Vocês acham que essa pessoa que mora na primeira realidade, essa criança que vive nesse mundo, ela vai se importar, ela vai parar para pensar no que acontece na realidade, no mundo dessa segunda pessoa, dessa segunda criança que estuda que estuda com a gente no IFMA, que é o nosso público, que é o nosso alunado, que é a maioria do nosso alunado? Vocês acham? Gente, sinceramente, é muito difícil alguém fazer esse exercício. Então, percebam que como nesse pequeno exemplo que aconteceu na minha vida, que acontece na minha vida, eu consigo perceber o abismo social, a distância, a discrepância, que é grotesca. E que pessoas que analisam a realidade social a partir desse viés bem aqui, elas jamais vão sair da sua zona de conforto, porque para elas, isso aqui não existe. Isso aqui
É a invisibilização das pessoas de rua. É a invisibilização das pessoas que são drogadictas do crack, que estão lá como se fossem zumbis, como se trilhassem como zumbis nas ruas. Para elas, aquilo ali não existe. Para elas, cota é esmola. Cota é esmola. Principalmente quando a gente fala de bancos da universidade, de locais na universidade, em que quando a gente quer ter um prestígio, a gente entra para uma universidade pública, nos cursos de medicina, nos cursos de odonto, nos cursos de direito. Para essas pessoas, cota é esmola. Para essas pessoas, o Enem não pode adiar. Para essas pessoas, a economia não pode parar. Entendem isso? Então, aí a gente parte para a resposta, porque, pessoal, é o seguinte, com essa comparação, eu quero que vocês, primeiro, tomem consciência do local de vocês, da ideologia de vocês, de onde vocês vieram e aonde vocês querem chegar. Principalmente partindo do pressuposto de que as previsões mais pessimistas dão conta de que o mundo não chega do jeito que ele está, com essa junção desses poderes que eu falei para vocês, dessa necropolítica, com o neoliberalismo, com o capitalismo selvagem, nós não chegamos a 2080. Por que isso? Eu não estou sendo aqui apocalíptica, não. Eu estou falando para vocês de um aumento de temperatura anual de meio grau Celsius, meio grau centígrado. Temperatura. Vocês sentem isso? Vocês sentem? Não sei se vocês sentem aí em Santo Inês. De tempestades cada vez mais fortes. De salinização da água do mar em um nível, em um grau em que a gente não vai mais poder ter peixe. Eu estou falando para vocês de um aumento do nível da água do mar em volumes gigantescos. Eu estou falando para vocês de cataclismas que estão cada vez mais próximos. Então, não adianta a gente chegar e dizer assim, eu vou ensinar aqui meu filho a ser uma pessoa anticapitalista, vamos aqui evitar comer carne de boi, que é a carne... Aliás, carne em geral, né? Porque a gente sabe que só a agropecuária, a indústria, levam 70% da água potável. 70% da nossa água potável são canalizadas para as indústrias e o agronegócio, tá? Quando eu falo agronegócio, eu não falo pequeno produtor, eu estou falando das agroindústrias, indústrias fortes, monoculturas que exportam. São os commodities, é a soja, é a carne de vaca, é a carne, exatamente, são as atividades produtoras que mais poluem, tá? Então não adianta eu chegar aqui para o meu filho e dizer assim, não, meu filho, eu e você, nós vamos fechar a água da torneira enquanto escovamos os dentes e o mundo vai viver feliz para sempre. Não! A gente sozinho não consegue fazer isso. É preciso que haja uma união de esforços, uma coletividade, somente dando as mãos e somente adotando posturas de fato anticapitalistas e, acima de tudo, coletivas, no sentido de se voltar a práticas em que antes a gente fazia e que a gente deixou de fazer para dar aso a esse consumismo, a esse consumo desenfreado. Antes a gente... Lembra que a gente trocava sapato com o irmão? O irmão mais velho deixava o sapato para o irmão mais novo. Agora não, se a gente não tiver... A calça, se a gente não tiver o mesmo, se não tiver cada um 10 sapatos, a pessoa fica triste. Se não tiver o celular do último modelo, a pessoa fica triste, tem que ficar trocando o celular. Então, pessoal, vamos colocar, primeiro vamos tomar consciência do nosso local social, de onde viemos, onde queremos chegar e, principalmente, vamos nos unir nesse ideal da tomada de posturas anticapitalistas. Como é que eu posso fazer isso? Gente, tem tantas ações, vamos começar a pesquisar. Vamos pesquisar, por exemplo, a doutrina do... Pois não. Vamos pesquisar... Ângela, nós já vamos já encerrar, mas a gente volta, né? Que crueldade. Cortar o nosso papo quando ele estava bem, né? Detalhar como o projeto neoliberal perpetua no corpo social sua ideologia.
como nós, servidores públicos, podemos enfrentar o alcance, né, nesse período de Sim. pandemia. Temos essa Pois é, pergunta. sim. Eu passo a outra depois, então, porque Tá. se Não, você eu responder. acredito, eu acredito que essa daí a gente abordou a questão das duas realidades. Vimos que Isso. são realidades bem díspares, né? Vimos que são realidades em que geralmente essas bolhas, a bolha das pessoas que poderiam fazer alguma coisa, que estão numa situação melhor do que aquelas que não estão, que têm ali os seus recursos bem reduzidos, fora as pessoas que vivem em situação de insegurança alimentar, né? A gente vê que são duas bolhas bem distintas e que geralmente é muito difícil quem está na bolha, numa bolha mais confortável, ela furar essa bolha e tentar ver o mundo através de uma outra janela, né? Que não a janela estreita do seu umbigo, né? Então é muito difícil acontecer esse tipo de exercício político. E aí, então, partindo para essa questão das sugestões, a primeira que eu falei é a questão de você entender qual é o seu locus nesse processo. Se você realmente se entende como uma pessoa que não compactua com esse tipo de discrepância, que você entende a dor dessas pessoas que estão na situação mais complicada, na situação em que elas são invisibilizadas, em que elas estão em insegurança alimentar, estão em insegurança na sociedade de uma maneira geral, você realmente precisa fazer alguma coisa, então você vai estudar, você vai se politizar. Depois de ter tomado a sua consciência de classe, a famosa consciência de classe. Aliás, é interessante a gente falar sobre isso, porque eu acho que o Brasil ele vive uma certa crise de identidade com relação à questão das classes. O que me parece ser um movimento estratégico bastante interessante do próprio capital. Porque o que a gente nota, e isso não é de hoje, isso é já bem antigo no Brasil, o que a gente nota é que nós temos uma elite verdadeiramente elite, que é uma elite que só pisa o pé no chão porque é o jeito. Essa elite, que a gente já falou dela aqui várias vezes, que são as pessoas que são os donos dos meios de produção, que são as pessoas que são as bilhardárias, né? As bilhardárias, elas sabem exatamente o que está acontecendo com o planeta, inclusive com relação à crise climática, com relação a um apagamento dos recursos naturais daqui a pouco tempo. É por isso que elas investem, por exemplo, em pesquisas com relação a foguetes, a cápsulas espaciais, a se mandar desse planeta, porque sabendo que saindo desse aqui, terminando esse aqui, né? Elas podem tentar vislumbrar a ideia de um outro, apesar disso ser uma hipótese bem remota. Mas, enfim, essas pessoas, elas são pessoas que elas não... Elas nem pisam no chão, porque elas geralmente andam de helicóptero, tá? São pessoas que especulam no mercado de capitais, que realmente, para elas, nós somos apenas números. E nós temos uma classe média, que essa sim tem uma crise de identidade fortíssima. Ela acha que ela é elite. Ela acha que ela é elite e ela acha que porque ela é, por exemplo, um profissional liberal que consegue pagar as contas e sobra um dinheirinho para viajar para Miami, ela acha que ela é elite. E por ela ser elite, ela consegue, ela vislumbra, né, a possibilidade de alcançar um cargo político, ela vislumbra a possibilidade de ela ser dona de um negócio, ela vislumbra a possibilidade de empreender. Esse empreender é pouco, porque esse empreender, ele pega a pessoa pelo pé e daqui a pouco ela já está no coach, daqui a pouco ela já está se virando para ela empreender e tentando galgar essa elite que só se afasta dela, porque é uma elite que está muito, muito acima da gente. É uma distância enorme.
E nós temos, então, a classe trabalhadora, a classe das pessoas que de fato dão duro, de fato, para estudar é uma luta, de fato, precisam do sistema público de saúde, de educação, de seguridade social. E essas pessoas, elas são pessoas que vão se afundando cada vez mais, porque essa elite, essa classe média que está bem aqui e essa elite que está mais acima, pisam cada vez mais pesado na cabeça delas. Esse tipo de arranjo, e vale aqui lembrar, né? Temos também aqueles totalmente invisibilizados, que são as pessoas que estão abaixo da linha da pobreza, são os miseráveis, cujo índice, cujo ranking, nós já tínhamos saído em 2015 e voltamos, né? Recentemente voltamos para esse ranking, o ranking das pessoas que estão abaixo da linha da pobreza. O Brasil voltou a ocupar um lugar nesse ranking, nesse triste ranking. Então, essas pessoas, a gente percebe que esse arranjo social é um arranjo que é fruto desse colonialismo que nós falamos da vez passada. O mundo tendo essa divisão de pessoas que estão na periferia dele, denominados periferia do mundo pelo Boaventura Santos e denominados sul do planeta pelo historiador Jones Manuel, pernambucano Jones Manuel, que justamente vivem nessa pressão do capital, porque aquela elite que eu falei lá é a elite financeira, é a elite industrial e banqueira. Os industriais, as indústrias geralmente são multinacionais, então as suas sedes estão lá na Suécia, né, lá na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá. Então, são pessoas que exercem de lá uma pressão sobre essa nossa conjuntura social brasileira. E nós, como periferia do capital, vivemos aqui a nossa panela de pressão. Essa panela de pressão, sempre prestes a explodir, eternamente em crise, e os servidores públicos, por servirem a um Estado que cada vez mais diminui essa resposta ao cidadão de serviços públicos, é um dos demonizados. Não sei se todos que estão aqui agora acompanharam quando eu falei da questão da demonização do serviço público. E os servidores públicos, nesse meio, já que a colega perguntou o que a gente pode fazer, a gente pode seguir trabalhando, erguendo a nossa cabeça, fazendo como a gente faz. Sabemos que existem servidores públicos e servidores públicos, principalmente fruto de uma ideia de que o serviço público não prestava e não presta no Brasil. Temos isso, convivemos com pessoas assim, mas sabemos que temos pessoas que dão muito duro e que, de fato, honram a farda que vestem. Temos pessoas, como nos serviços de saúde, temos visto os médicos, como no serviço... Aliás, é importante frisar, eu lembrei, senão eu esqueço. Eu não sei se vocês já notaram isso, quem utiliza o serviço privado de saúde. Os mesmos médicos que atendem nos serviços privados, nos hospitais privados, são os médicos que atendem nos serviços públicos. Vocês já notaram? Eu conheço muitos médicos que trabalham em hospitais privados e em hospitais públicos. Ora, se é o mesmo profissional, ele estudou na mesma faculdade, né? É a mesma pessoa. Como é que eu posso dizer, então, que o serviço público não presta e o privado é o que presta? É só porque esse aqui tem mais gente para atender? É isso? Mas por que ele tem mais gente para atender? Por que essa demanda está toda, então, aqui na capital? E cadê os hospitais do interior? E por que as pessoas que são do interior precisam sair desesperadas, pegar uma estrada, às vezes esburacada, para vir para a capital para se tratar? Entendam isso? Então, todo esse mecanismo, que é aquele mecanismo que eu falei para vocês, que é tautológico, aquele movimento do cachorro correndo atrás do rabo, que você não usa o serviço público porque você acha que ele é ruim. Mas aí também você deixa de usar ele porque ele é ruim, ou ele é ruim porque você não usa. Quer dizer, nós mesmos vamos entrando nessa ciranda, nessa tautologia, nesse jogo que esse mercado leva a gente a crer que aquele serviço é ruim. Então, colegas, que são colegas servidores, eu tenho caminhado por vários campi, tenho ido a vários campi e tenho visto pessoas que, de fato, vestem a sua farda e honram as suas fardas.
E a gente sabe que temos gestores brilhantes, né? Temos professores que são professores mestres, especialistas, mestres, doutores, que suam a camisa, fazem o que podem e o que não podem por seus alunos. Estamos vendo agora, nessa situação de pandemia, pessoas que estão fazendo live, que estão de suas casas, com todo o seu aparato, né, servindo a essa coisa que eles acreditam que é a educação pública, gratuita e de qualidade. E esse é o nosso convite ao nosso colega servidor, que de fato entende o papel dele nessa engrenagem, porque como eu falei para vocês, tudo é uma questão de consciência, tudo é uma questão de como você se entende nesse processo. Você entender que você não é elite já é um grande passo, já é um grande passo. E você entender a quem você serve, a quem eu vou servir. Eu quero servir ao mercado do capital? Eu quero servir a essa lógica que é cruel, que é uma lógica massacrante, que é uma lógica desumanizadora. É isso que eu vou é essa lógica que eu vou servir? Ou eu vou servir de fato a política pública de Estado, que é a política da educação? Então, gente, eu não sei se eu respondi a contento. Se a colega ainda estiver aí, se ela quiser ainda falar, quiser debater. Gostei, Ângela, da colega. Reflexão, né? Nós, servidores, precisamos fazer essa reflexão agora. E estamos diante de uma oportunidade de nos mostrarmos, de mostrar o nosso papel, a nossa importância para a sociedade. Você vê aí os campos do IFMA, por exemplo, produzindo máscara para proteger os profissionais da saúde, né, contra a Covid, entrega de cestas de alimento, aulas, né, preparatório para o Enem, que o governo aí decidiu não adiar, e agora falou. Então, todo o esforço aí de um grupo de servidores tentando mostrar o seu papel e a sua importância. Bacana mesmo. Vamos em frente. Tem uma outra aqui, mas eu acho que você já respondeu, mas vamos lá. Nessa pandemia, os trabalhadores estão sendo prejudicados com leis em que estão sendo sancionadas no Congresso? A professora Ângela Mouzinho, do Campo Santo Inês. Obrigada, Ângela. Foi uma professora de Química que fez a pergunta. Você ouviu? Ouvi. É sobre as reformas? Sim, nós tivemos recentemente justamente a questão da flexibilização para a redução, exatamente, para a jornada e, consequentemente, com redução salarial, né? Eu acho isso um movimento bastante... Essa foi a última bomba que caiu sobre as nossas cabeças. Eu acho interessante, eu não sei se a colega estava aqui desde o início, mas eu acho muito interessante essa movimentação, porque, veja bem, a educação ela se mercantilizou. Hoje, a educação é uma mercadoria. E as pessoas entendem o seu local de aluno como um local de consumidor, o que é muito triste, o que é muito cruel. Porque a lógica do mercado é uma lógica que faz com que as pessoas que atuam naquele mercado, e a gente vai falar aqui só dos professores, se tornem apenas peças e engrenagens, para que você tenha um produto pronto, que nada mais é do que um diploma. O que as pessoas fazem agora, você que é pedagoga deve estar, Elícia, você que é pedagoga deve estar ciente acerca dessa discussão, principalmente quando a gente fala de educação à distância. Uhum. Principalmente quando a gente fala de educação à distância, em que as pessoas, os professores, as escolas, elas não estão preparadas para encampar esse tipo de tecnologia, porque é necessário ferramentas específicas, é necessário que haja preparação do professor, formação do professor para isso. O agir, você pode falar disso melhor do que eu estou apenas aqui fazendo os pensamentos que me vêm à cabeça quando eu imagino como é montar uma estrutura de educação à distância e, ao mesmo tempo, fazer com que o aluno entenda que ele é um aluno à distância, porque a responsabilidade do processo educacional cai como uma rocha, como uma bola de neve, uma bola pesada na cabeça desse aluno.
Eu agora estou vendo isso, estou notando isso, que é um produto que eu compro, então você recebe aquele produto que é aquela aula no vídeo, e aí eu tenho que estar todo o tempo em cima do aluno, eu tenho 2 outros filhos, além do meu filho que estuda no IFMA, eu que estou sendo a responsável maior pelo processo de aprendizado, tendo pago um preço, né? E aí a gente se pergunta, será que de fato isso é educar? É isso que é educar? Esse que foi o... Eu te pergunto, Alicia, você que estudou pedagogia, isso é educar? Esse é o processo educativo, como a gente sonhou para ele, como ele está lá na Constituição? Não. Realmente, da forma como as ferramentas tecnológicas, né, estão sendo usadas nesse momento na educação, estão apenas fazendo uma reprodução do que acontecia na sala de aula de uma maneira muito mecânica, descontextualizada, de uma maneira muito maçante. Né? Então, as tecnologias elas têm um potencial muito maior, elas poderiam estar sendo usadas de uma maneira muito mais dinâmica, criativa, né? Fazendo com que esse aluno tivesse um outro papel nesse processo de ensino-aprendizagem. Então, da forma como está acontecendo hoje, a questão das aulas remotas, das aulas à distância, não tem sido produtivo. Não vamos ter um ano escolar produtivo. Estamos apenas transmitindo conhecimento de uma forma muito maçante, muito pesada para os nossos alunos. Né? E não inclusiva, porque você imagina, o nosso propósito do Instituto Federal, que é um propósito extremamente inclusivo, incluindo pessoas com deficiência física, incluindo pessoas com dificuldades no aprendizado. Então, a gente vai perceber que é impossível você incluir essa população e ainda mais uma população que não tem acesso à tecnologia, porque ela realmente é uma parcela que não tem condição de ter um celular, que não tem condição de comprar uma internet que consiga suportar um link de transmissão de aula à distância. Então, esse processo, essa situação, ela só nos mostra como, de fato, a aceleração da educação como um produto, da educação como uma simples entrega de um grau, de um diploma, ela não serve. Porque você não discute de fato os processos educativos, você não tem a interação necessária com as pessoas, assim como você falou. E eu acho assim, como eu falei para vocês, eu sou uma advogada de Estado, não de governo. Esse foi um dos grandes erros do governo que a gente teve, no qual a gente teve a implantação dos institutos federais. E a gente percebeu que essa entrega da prestação educacional, principalmente aos monopólios educacionais, por meio do financiamento estudantil, ela serviu muito para dar ao inimigo, e quando eu falo ao inimigo, é ao inimigo capital, as armas necessárias para que ele pudesse se impor nesse momento. E ter feito essa mudança ideológica de que o aluno ele é um mero consumidor. E que ele é um mero consumidor e que ele não pode ser corresponsável pelo processo educacional. Ele tem apenas que ter aquele produto pronto a ser entregue a ele. E não é isso. Educar não é isso. Educar é muito mais. O nosso projeto de educação, o projeto de educação do Instituto Federal, que abrange diversas áreas do saber, não só a técnica e tecnológica, não só a científica, mas também a cultural, a esportiva, que abre a mente do cidadão, colocando na sua grade curricular matérias como sociologia, filosofia, história, geografia, matérias ética. Então, você percebe que há um projeto muito maior. E é por esse projeto que nós queremos lutar. Respondendo, só finalizando o que a colega falou, a gente percebeu nessa última reforma que houve sim uma ajuda ao capital. Nós subvencionamos universidades privadas, o governo, por meio da sua política de socorro ao capital, subvenciona
paga parte dos salários dos professores das universidades privadas. E, ainda por cima, o dono do meio de produção, ou os donos das faculdades privadas, tiveram o aval para descontar 25% dos salários dos empregados. Essa é a nossa última realidade, a nossa última novidade com relação às verbas trabalhistas recentemente aprovadas. Ok. Vamos para aquele bloco em que a gente fala das pós-verdades? Vamos discutir sobre fake news. Vamos, legal, legal. Mais alguma outra pergunta? Mais alguma outra pergunta? Não, né? Podemos então seguir. Eu lembro que foi a última pergunta. Alguém colocou Tem aqui, mais por ser aí? questão tecnológica, devemos nos preparar para trabalhar com a EAD. Professora Lídia do Exatamente, 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 porque esse processo, ai gente, eu fico com vergonha de falar isso, porque isso é da área da pedagogia. Eu tenho a minha opinião pessoal, porque eu acredito, eu não sei, você pode falar se eu estou errado ou não, porque eu acredito que o processo pedagógico não é um processo simples. Não é apertar um botão, botar um downplay ali, deixar na mão daquele que vai aprender toda a responsabilidade pelo processo educacional. A EAD ela é importantíssima, mas em quais contextos? A gente tem que fazer um recorte de classe, a gente tem que fazer um recorte de grau também no aprendizado, porque eu não vou poder, por exemplo, achar que uma EAD no maternal vai resolver, uma EAD no primeiro grau, não chama mais primeiro grau, fundamental. No fundamental vai responder, não é verdade? A gente tem que entender em que contexto essa EAD é possível ou não é possível. E a gente está percebendo, nessa que eu chamo que é a pandemia das verdades, que descortinou muitas verdades e preconceitos, que nós não estamos totalmente prontos para a EAD. A gente não discutiu EAD, a gente não discutiu educação, a gente está discutindo mercado. Entendem? Vocês entendem como eles nos colocam nessa discussão, naquela coisa de estar buscando soluções para o mercado, para as ferramentas tecnológicas, fazendo delas um fim, como se elas fossem um fim, elas não são um fim, elas são um meio. E aí, Elícia, me corrige se eu estou errada, se eu falei abobrinha. Fala aí para mim. Não, tá certo. A gente precisa realmente pensar de que forma essa educação à distância ela pode contribuir. Ela tem um grande potencial, né? As tecnologias aí têm um grande potencial para colaborar com o desenvolvimento do processo cognitivo, das relações, da afetividade desse ser humano na sua integralidade. Mas a gente precisa realmente conhecer, discutir e selecionar a melhor forma para cada segmento, para cada contexto, né? Nós temos aqui uma pergunta, Ângela, do professor Anderson. Como a senhora considera a questão das falsas notícias, a ciência do achismo sem método, que ficaram evidentes nesse período da pandemia? Como a escola poderia contribuir nesse sentido? Professor Anderson, vamos lá. Olá, professor Anderson, é um prazer tê-lo aqui conosco. Gente, inclusive foi a última pergunta, né, que a última provocação que a gente fez na live passada a respeito da questão das opiniões nessa nova ágora tecnológica, só que agora tecnológica, a ágora na época da antiguidade, na Grécia, na Roma Antiga, era o local onde as pessoas iam para discutir, os cidadãos iam para discutir, mas quem tinha acesso a essa discussão, nós bem sabíamos, eram apenas aqueles que eram considerados cidadãos, que detinham a característica de cidadãos. Agora, atualmente, quem pode dar opinião é quem tem um celular e uma internet. Então, a pessoa tem celular, tem internet, tem acesso à rede mundial de computadores, ela se vê no direito de opinar, né, e de sair trilhando por essa rede, falar aquilo que pensa, o que pode, o que não pode. Realmente foi uma coisa que nos foi atropelando. O direito está tentando correr atrás, tentando disciplinar esse mundo, essa terra sem lei. E a gente está aí nessa corrida. Vimos hoje a deflagração da operação da Polícia Federal com relação às fake news, que foi justamente o inquérito deflagrado pelo Supremo Tribunal Federal
para tentar correr atrás dessa indústria de fake news. E aí a gente começa a refletir, eu inclusive provoquei vocês a respeito desse conceito de pós-verdade. Nós temos que diferenciar, é bem importante que a gente faça essa diferenciação, o que é mentira, o que é verdade e o que é pós-verdade. O filósofo Leandro Carnal, ele fala que nenhum instrumento ele tem lado, todo instrumento é neutro. Todo instrumento, todo meio é neutro. Então, o martelo, por exemplo, ele pode servir para pregar alguma coisa, um prego na parede, bater alguma coisa, ele pode servir para matar também, o martelo. Ou seja, o instrumento é neutro. A internet também. Ela também é neutra. Quem se vale dela para falar o que acha é que é a pessoa que vai dar a ela o caráter que a gente verifica na realidade. Então, por exemplo, quando o Donald Trump ele falou durante as eleições dos Estados Unidos, durante ainda o período eleitoral, que o Barack Obama não era americano, aquilo não foi uma pós-verdade, aquilo é uma mentira, é uma calúnia política. Aquilo ali é uma inverdade, aquilo não existe. E a calúnia política, ela já foi relatada desde lá do livro do Maquiavel, O Príncipe, né? Como sendo uma das estratégias para que você enfraqueça o seu adversário. Eu lembro da minha bisavó também. A minha bisavó, eu não cheguei a conhecê-la, mas as pessoas contam muito essa história na família, de que quando o homem chegou à Lua, em 69, ela ainda era viva e ela não acreditava. Ela não acreditava de jeito nenhum que aquilo tivesse acontecido. E ela morreu sem acreditar que o homem foi à Lua. Ela dizia, mas minha filha, onde já se viu que o homem foi à Lua? Isso é conversa, isso não existe. No dia que o homem chegar na Lua, o mundo vai acabar. Então, para ela, essa era a pós-verdade dela. E aí, com esse exemplo, né, relembrando Lacan, na sua máxima, penso, logo existo, a pós-verdade, ela nos vem dar uma outra... Vai transformar essa máxima de Kant, que racionalista aí, né, que tentou entender como nós aprendemos as coisas, a ciência da epistemologia. As pessoas atualmente pegam essa máxima de Kant e fazem o seguinte, elas dizem assim, eu acredito, logo é verdade. Eu acredito, logo é verdade. E isso é muito perigoso, porque, como eu falei ainda agora, a gente entende a realidade através da nossa subjetividade, através do nosso mundo. A gente vê o mundo com os olhos daquilo que a gente quer ver. E aí é que eu falei justamente na questão dos óculos que a gente coloca para ver o mundo. As pessoas, elas escolhem em que acreditar. Elas escolhem um lado e aquele lado é o lado da verdade. Elas escolhem acreditar naquilo que lhes interessa. E no que lhes interessa de forma afetiva. A gente viu isso nas últimas eleições. Essa polarização extrema, de modo que você, se tomasse partido por um lado, você se implicava afetivamente com aquele lado. E se você se implica afetivamente com aquele lado, você escolhe o individualismo, você escolhe o individual. Esses individuais juntos formam um exército de cegos, um exército de zumbis, um exército de pessoas que não conseguem olhar o lado e jamais, muito menos nessa situação, vão sair de suas bolhas. É interessante isso, porque a gente percebe aí, voltando agora para uma análise mais psicológica da coisa, um narcisismo exacerbado. Essa subjetividade nos remete a um narcisismo, é uma marca narcísica muito comum desses nossos anos, desse nosso início de século, do século XXI. A gente vai perceber muito forte essa marca narcísica
como aquilo que Bauman falou, né? O Zygmunt Bauman, que é justamente essa questão da liquidez do que a gente acredita como sendo quem deve ter uma atenção, quem deve ser crível. E essa liquidez dessas informações se nota, por exemplo, naquilo que eu estava falando com você a respeito de como que aconteceu com o menino João Pedro. Foi semana passada e hoje nada mais acontece. Eu jogo no meu stories um protesto, eu demonstro que eu não concordo com aquilo. Esse story dura 24 horas, para você ver como é tão líquido. É uma realidade tão líquida que ela dura apenas 24 horas de protesto. Pronto, protestei e acabou. Vou virar minhas costas e seguir minha vida. Então, essa questão das pós-verdades, a questão dessa subjetividade exacerbada, ela prejudica o nosso projeto, que eu falei ainda há pouco, de união de forças e de coletividade em prol de se salvar de fato o planeta naquilo em que ele precisa, que é a guerra contra o capital. Essa é realmente inarredável. A gente não pode deixar para trás. A gente tem que dar um jeito de sair das nossas bolhas e de parar de olhar o mundo através da janela estreita do nosso umbigo. A gente tem que fazer isso. Cada um na sua classe, na sua consciência de classe e sabendo que, de fato, quem são os nossos inimigos nessa coisa toda? Que não é o Estado, que não é a educação, que não é a saúde pública, que não é a educação pública e que não é a saúde pública, que não é a seguridade social, que não é a assistência social. Tá bom? É isso. Ok. Eu tenho uma pergunta aqui de um seguidor. Vamos lá. Sobre essa indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão como política do IFMA, a senhora acredita no projeto de extensão? Se eu acredito no projeto de extensão, mas você quer dizer o quê? A minha prática, o que eu vejo dos projetos de extensão? Olha, então eu vou fazer as duas análises, né? Eu vou fazer a análise da legalidade, vou fazer a análise da prática, porque eu tenho, sim, contato com os processos de extensão. O que eu vejo é que no projeto, a nossa lei de 2008, 2008? Toda vez eu esqueço, né? De 2008. A nossa lei de 2008 foi uma lei, assim, muito bem arquitetada. Eu falei disso na live passada, acho que foi um projeto arrojado. Essa capilarização dos institutos federais, a ida dos institutos federais para lugares longínquos e em que, por exemplo, aqui no Maranhão, locais onde o IDH é um dos mais baixos, isso foi muito importante. Quando eu viajo aos campi, eu noto a importância que nós detemos nesses locais em que o máximo que você tinha como projeto seria estudar até o segundo grau, ao ensino, não é segundo grau mais. Ensino médio. Ensino médio. Eu denuncio minha idade na hora. Ensino médio. E aí, então, você tinha que viajar para a capital para poder concluir os seus estudos. Era uma coisa que, de fato, desincentivava a pessoa a estudar. Então, foi muito importante. E esse projeto do tripé, ensino, pesquisa e extensão, ele é ótimo, é muito bom. Ele é revolucionário, porque você pode englobar outras formas de saber, além do ensino, que é vamos dizer assim, o carro-chefe. Na época, antes disso era o carro-chefe, né, antes da lei, porque ele meio que igualou esse tripé, essas três áreas. A pesquisa, ela é fundamental, nós somos um centro de ciências, então a pesquisa ela tem que estar sempre atrelada a esse fazer, a esse ensino técnico e tecnológico. E a extensão como uma forma de complementação do ser educando.
A extensão envolvendo diversas áreas, não só, como eu falei ainda há pouco, né? Não só a questão do ensino em si, a área para a qual o aluno tem o seu saber voltado, mas ele como um ser holístico, um ser que pode também, nesse processo educacional, ter uma visão voltada, por exemplo, para o esporte, para a música, para as artes de uma maneira geral. Então, você entende o ser humano, vejam que projeto belíssimo, você entende o ser humano não só como sendo aquele ser que busca o fazer técnico e tecnológico. Por quê? Porque nós temos estudantes nos campi do IFMA que estão fazendo, por exemplo, um curso de Química, mas estão num projeto de extensão de, sei lá, de teatro, temos vários, são lindos, são belíssimos, de teatro, tem o grupo de Bacabal, da cultura negra, né? Exatamente. Os estudos dos NEABIs, né? Exatamente. Então, que estão vendo ali, encontrando o que de fato querem fazer na vida. Querem ser sociólogos, querem ser artistas, querem ser... E isso aí é belíssimo, é uma coisa que realmente, no papel, é lindo. E na prática, como eu acabei de falar, nós temos, sim, campi que são... que aproveitam, que realmente se dedicam a esse tipo de trabalho. Temos professores extremamente engajados, professores que vestem a camisa, como eu falei ainda há pouco, e encampam, sim, essa vertente, esse braço da extensão como uma política educacional incluída nesse contexto do ensino técnico, tecnológico e científico. E qual a importância dessa extensão nesse espaço onde o campus está inserido? O campus está inserido no interior do Maranhão, que tem vários problemas, né? Vários e aí, problemas. A instituição, como promotora desse ensino, dessa pesquisa e extensão, consegue olhar para essa comunidade, para esse espaço que está ali em sua volta e pensar em soluções para essas problemáticas do dia a dia dessa comunidade. Né? Exatamente, então, exatamente. Esse critério ensino, pesquisa e extensão faz o grande diferencial dos institutos federais, não só no Maranhão, mas no Brasil. É verdade, concordo. Arrasamos. A gente tem que enaltecer o nosso instituto, a nossa política educacional, porque de fato dá orgulho de falar e de fazer parte desse processo. E nesse momento agora de pandemia, né, como a gente vê a ação dos institutos, dos campi, né, ajudando a comunidade, ajudando aí nesse momento crítico. Sim. Bom, a gente podia falar ainda dessa questão, né, da pós-verdade, falando, por exemplo, da questão do lockdown, como as pessoas estão reagindo a isso, né? Algumas estão reagindo de uma forma descontente, porque perderam o seu direito de ir e vir, né? E até dá um jeitinho de sair, de estar ali fora, mantendo a sua rotina do dia a dia. E o lockdown, a gente vê como uma necessidade para controlar essa doença. Então, você falasse um pouquinho aí do direito do cidadão de ir e vir, mas também desse papel do Estado de intervir nesse momento com uma medida tão dura que é o lockdown. É verdade. Inclusive, coube às autoridades dos seus estados regulamentarem isso, tendo em vista que o governo federal, na pessoa do presidente, ele preferiu não adotar nenhum tipo de medida nesse sentido, e muito pelo contrário, ele descaradamente, assumidamente, ele tomou partido dos donos dos meios de produção, né? Ele aliou-se realmente a essa ideologia neoliberal de que aquilo ali era apenas uma gripezinha, né? Então, realmente não era algo que fosse necessário haver tanto alarde assim. Enfim, os resultados estão aí, são muitas mortes, acredito eu, até que num certo projeto de darwinismo social. E os estados, os governadores, né, os estados, agora que eu falo estados, os estados da federação,
tiveram, cada um dentro da sua área de abrangência, tiveram que tomar as medidas necessárias para que o vírus fosse controlado. Até porque eles são os responsáveis pela questão da saúde. Então, entendam, por que o governo federal não vai dar tanta bola para isso? E vai sim se aliar aos interesses do capital. Porque aos estados, dentro do Sistema Único de Saúde, aos estados e aos municípios, nessa estruturação do Sistema Único de Saúde, cabe a eles, sim, tomar conta dos doentes. Falando assim numa linguagem bem rasteira. Sistema Único de Saúde, ele funciona assim. O município é responsável pelos seus doentes, o estado é responsável pelos seus doentes. A União recolhe os impostos e passa para esse sistema. Entendemos isso? Então, entenderam por que aos governadores é que foi dada essa iniciativa, no caso que foi... Eles sim que tomaram a iniciativa para se preocupar com quantidade de leitos, quantidade de doentes, pessoas que iam ser testadas, que já pegaram, que já se recuperaram, etc. e tal. E até mesmo com relação à questão da política de sepultamento, que cabe aos municípios. Isso também, na estrutura legislativa brasileira, cabe aos municípios, você saber o que vai fazer com aqueles corpos. Tivemos o caso de Manaus, que praticamente uma situação de calamidade, porque não tinha como enterrar, tiveram que enterrar em fossas comuns, né? Em covas comuns. Exatamente. Exatamente. Então, o que a gente percebe é que essas medidas mais restritivas, que são, sim, albergadas pela nossa legislação, elas vão de encontro a alguns direitos fundamentais, como você bem falou, o direito de ir e vir, que é um direito que está lá na nossa Constituição, um direito que é contemplado no nosso artigo 5º, e nesse artigo 5º a gente tem essa impossibilidade de eu restringir o ir e vir das pessoas. Se isso acontecer de forma indevida, ela pode até, inclusive, entrar com habeas corpus, né? Que é a medida que a Constituição também prevê como um remédio para esse tipo de atitude. As pessoas já devem ter ouvido muito falar dessa questão do habeas corpus. Mas aí a gente se pergunta, e aí, eu quero sair, o Estado pode me impedir? Como ele pode me impedir? A gente vai falar de uma coisa que se chama direitos concorrentes. Assim como você, individualmente, na sua subjetividade, você tem direito de sair, as pessoas que estão nesse local, nessa unidade administrativa, nesse território, elas também têm direito a ter saúde. E aí a gente faz o que a gente chama de choque de direitos no direito, né? A gente vai fazer uma análise de proporcionalidade. O que vai pesar mais? O meu direito individual de sair, porque eu quero sair, porque está lá na Constituição, ou o direito de milhares de pessoas de não se infectarem, pessoas que são do grupo de risco, pessoas que são doentes crônicas, de não ficarem doentes. Então, vejam o que o direito faz. Esse pessoal aqui, essa galera aqui, não vai poder, só porque você quer, te deixar sair. E é isso que esse que é o juízo de valor que é feito pelo direito, no caso, pelos tribunais, pelas pessoas que estão na chefia dos mandatos, e muito provavelmente essa é a lógica que os governadores tomaram, os governadores dos estados que adotaram a política do lockdown, assim o fizeram, tá bom? Aí a gente pergunta, e ele pode tomar medidas restritivas? Pode, como forma de punir aqueles que descumpriram essa determinação. Isso também é legítimo e legal, tá bom? Verdade. Ângela, tem muita gente já convidando você, querendo levar você para os campos, viu? Queria só registrar aqui com vocês do Barroso. Quero levar ela para Colinas, Apaiode. O time estudantil de Barreirinhas está participando conosco. Buriticupu, Barreirinha. São Ramon das Mangabeiras. Norte, Sul, Leste, Oeste, Pavilhão. Está aqui conosco. Tá? A gente está faltando 7 minutos para encerrar. Eu queria que você deixasse a sua mensagem. E lembrando, gente, amanhã nós temos uma live para falar da ressignificação da educação. A professora Simone, que é do Centro Técnico de Educação à Distância do IFMA, né? Então, imperdível, amanhã a gente vai continuar falando sobre educação. Então, está aberto, Ângela, diga a sua mensagem aí para os nossos seguidores.
Bom, pessoal, foi um prazer. Foi praticamente um mini curso, né? Foi praticamente um mini curso, mas foi, como sempre, é um prazer dialogar com vocês do Campus Santa Inês, o campus aonde eu debutei nessa interação mais próxima com o nosso alunado. Então, são realmente alunos, servidores, colegas terceirizados, são pessoas às quais, de fato, eu tenho uma relação estreita e de muito carinho. A mensagem que eu quero deixar para vocês é, para além de uma mensagem alarmista, para além de uma mensagem muito crítica e muito consciente de que nós estamos, de fato, numa crise muito pior do que só a crise do coronavírus. Nós temos uma crise ambiental, nós temos uma crise social, nós temos uma crise humanitária, uma crise decorrente de uma invisibilização do ser humano, de um centro, de uma atenção apenas para aquilo que são os meus interesses imediatos, aquilo que eu vejo apenas da janela estreita do meu umbigo. E esse tipo de lógica, ele precisa ser mudado hoje. Hoje. Ele já era para ontem. Se você começar hoje, essa reflexão a qual eu te convido, como sendo uma pessoa que, para além da questão institucional, tem em você um companheiro servidor, um companheiro aluno, um companheiro que está aí na rede por algum motivo e está aqui nos assistindo também porque tem interesse nisso que a gente está falando. A gente precisa entender o nosso local nesse mundo, a gente precisa entender onde é que a gente se encaixa nesse jogo social e a gente precisa unir forças para cada vez mais defender esse ideal que a gente acredita da educação, da política pública educacional, como sendo algo que, de fato, vai nos abrir as mentes, vai nos fazer entender que a gente pode fazer alguma coisa ainda para adiar esse fim do mundo, como diz o Ailton Krenak, que a gente pode aprender alguma coisa com essa cruel pedagogia do vírus, a gente pode, sim, ter um olhar empático para o outro não é o meu inimigo está lá, ó, no dono do capital, o meu inimigo não é essa pessoa que está aqui do meu lado e que é invisibilizada por conta do seu gênero, que é invisibilizada por conta da sua orientação sexual, que é invisibilizada por causa da sua cor e da sua etnia, que é invisibilizada por causa do seu modo de vida, de como ela escolhe viver a vida. Eles não são os nossos inimigos. E eu preciso, sim, olhar para essas pessoas com um olhar empático, com um olhar humanizador. Não é aquela pessoa que está lá na sarjeta, no crack, que é teu inimigo. Não é aquela pessoa, e eu vou arriscar, me desculpem, eu sei que é uma visão um pouco crítica e radical. Não é a pessoa que vem te tomar o celular na rua que é teu inimigo, não. Não é, pessoal. Porque essa questão de a gente se digladiar nas ruas por causa de um celular faz parte do sistema. Se nós temos hoje instituições penais lotadas, faz parte do sistema. O presídio faz parte do sistema. São diversas indústrias que são alimentadas a partir de um simples presídio, de um encarceramento de pessoas que não tiveram direito a uma assistência jurídica justa, porque as defensorias públicas não conseguem dar conta. A gente tem que tomar consciência. O problema da sociedade brasileira é gostar de estar na elite, querer estar na elite e fazer de tudo para estar na elite, sabendo que ela jamais vai poder estar numa elite que nem pisa no solo brasileiro, e olhar para a educação como sendo a única forma que me faz abrir as mentes, que me faz abrir a minha consciência e ser um cidadão crítico em relação a esse local que eu ocupo. E saber que, de fato, quem são os meus inimigos. Então, vamos sair da bolha, pessoal. Vamos sair da nossa bolha. E vamos tentar encontrar soluções juntos para esse tipo de problemática que aí se encontra. E o vírus é só um detalhe.
A gente tem muita coisa para resolver. Tá? É isso, pessoal. Tamo juntos, Obrigada. tamo juntos. Estamos juntos mesmo. O vírus é um detalhe importante, viu? Que nos fez assim, nos juntarmos, né, por essas lives e Sim. pensarmos, refletirmos sobre o que está acontecendo, né? Eu gostaria de agradecer aos seguidores, né, do IFMA Campo Santo Inês, nossos alunos, professores, técnicos administrativos, os pais e toda a comunidade aqui da localidade, né? E a você, Ângela, né, pela disponibilidade aí de Sim. 2 dias Obrigada. conosco, né, nessa discussão e respondendo aos nossos seguidores e nos trazendo essa reflexão, né? Gostaria também de agradecer Continua os aí à outros, disposição. Continua à os outros disposição. Se tiverem mais perguntas, podem mandar. Ao longo da semana eu vou responder. isso. Outros campos também que participaram conosco, Timor, Itapecuru, Mirim, Centro Histórico, né? Então, gostaria de registrar o nosso abraço. O professor Helder também, que é do Campo Santo Inês, nosso abraço. A todas as outras unidades do IFMA, né, que estão aí de braços dados com o Campo Santo Inês, participando das nossas lives.